Sejam bem-vindos a mais um podcast. Catiane tem assunto hoje muito interessante. Você vai aprender bastante. Ela trouxe uma convidada que você conhece, já viu. Quem tem filho já viu. Quem não tem, vai ver um dia. E ela vai trazer um assunto maravilhoso para os pais, para você que também conhece alguém, alguma criança que tem problema com refluxo. Você vai aprender bastante hoje, técnicas, tudo. Eu vou deixar de falar, né? Mas você que está nos assistindo, clique no sininho, ok? Indique esse podcast para outras pessoas, compartilhe esse conteúdo, ajude a gente e também ajude a outras pessoas. E agora ela vai se apresentar, depois que a Catiane vai se apresentar, que você já conhece a Catiane, né? Quem não conhece a Catiane aqui nesse podcast, né? Mas ela também vai se apresentar, porque eu sei que tem pessoas novas assistindo. E vamos lá? Se apresente aí, Natália. Primeiro agradecer, né, Catiane, eu estou falando aqui para ela, a mulher furacão, né, ela não para. Não para. Meu Deus! E eu fiquei muito honrada, né, porque você, super conhecida, poderia ter chamado muitas pessoas estariam felizes de estar aqui. Então, obrigada pelo convite. Meu nome é Natália Cunha, eu sou médica, pediatra, sou especialista em gastropediatria, tenho pós-graduação em autismo, em aleitamento materno. Eu sou meio como você, viu, Kátia? Agora eu sou pós-graduanda em nutrologia pediátrica. É um sonho, é algo que eu acho que, assim, né, eu quero trazer coisas diferenciais mesmo para nossa região, né, que a gente ainda não tem. E sou mãe de 3. Meu Deus. Sou e aí, mãe você de inspira 3. Catiane também tá pensando nisso, viu, Fabrício? Não, uma tá bom, e aí eu gosto tanto de bebê que eu trabalho com os bebês, mas essa coragem da Natália, ela é uma mulher de fé, né? Não preciso falar. Com tudo que Natália já passou, né, Natália? Mas assim, eu sei que a melhor função na vida dela não é na pediatria, é como mãe, Verdade. E é como esposa, Verdade. E é como família mesmo, porque ela é uma pessoa assim, que apesar dela trabalhar, ela consegue, né? Hoje eu tava até conversando com uma pessoa, ela falou assim, eu já quis muito a Natália, mas os horários dela são mais restritos. Eu percebo que ela está muito perto dos filhos, então assim, ela não trocou o trabalho, deixou os filhos para trabalhar, ela consegue conciliar. E aí ela, com essa, como é que fala? Serenidade dela, né? Eu estaria puxando os cabelos com 3 meninos, e ela não. Super plena, maravilhosa, ninguém. Oh, meu Deus. Tá vendo? Tem que ter algo maior, né, pra pessoa conseguir. Mas é interessante você falar sobre isso, você falar sobre 3 filhos, né? Que hoje a gente fala muito sobre isso, né? Eu sei que não faz parte do conteúdo, mas tudo faz parte da vida materna e da criança. Nós vemos muitas pessoas falarem sobre questão de tempo, né? De cuidar de filho, de trabalhar, e às vezes faz a opção pelo trabalho e reduz o tempo de qualidade, né? Que não é que a Catiane tá falando. Fala pra gente um pouquinho sobre isso. Isso vai poder ajudar outras pessoas, com certeza. Na verdade, nem sempre foi assim, né? Eu tive um período muito complicado. Então, quando eu passei na residência, eu estava grávida. Na verdade, Letícia ia fazer, que é a minha mais velha, estava no 2º pro 3º mês na residência de pediatria. Então, fiz a minha residência de pediatria com uma bebezinha pequena, né? Então, tinha que levar para amamentar junto, né? Para conseguir. Então, na verdade, eu abdiquei um período da minha vida. Abdiquei, assim, eu precisei finalizar algumas coisas profissionalmente, mas eu sempre tinha uma meta. A meta era justamente poder, num curto prazo, né, ou médio prazo que fosse, estar com eles. Estar com eles muito tranquila, porque eu não tinha coragem também de, sendo a medicina o meu sonho, a pediatria o meu sonho, né, assim, sempre soube que eu ia fazer pediatria, fazer de qualquer forma, né? Então eu tinha essa preocupação de poder, como a pessoa te falou, né? Eu realmente hoje reduzi os meus horários, as minhas consultas são muito longas, né? Então isso já acaba diminuindo um pouco a minha possibilidade ali de atender muitas pessoas realmente.
Mas eu entrego tudo que eu posso ali, né? Mas para isso existe um sacrifício, existiu um preço de valor financeiro, né? Que às vezes a gente não fala, as pessoas não sabem. Mas Kátia sabe disso porque ela vive fazendo curso, vive estudando, e isso tem um preço, né? E o valor do tempo, de que muitas vezes eu precisei deixar as crianças. Hoje não é mais minha realidade. E eu peço a Deus, assim, né, que eu consiga ali. Eu prefiro viver uma vida mais simples, eu não preciso de luxo, né? Eu sempre converso com o Zé, desde que eu possa ali trabalhar, fazer meu trabalho, né? Sempre buscando fazer um trabalho bem feitinho, com afeto, com carinho, com atualização. Mas eles são prioridade. Meus filhos hoje, minha família, com certeza é minha prioridade mesmo. Que maravilha. Mas eu falo o seguinte, quem mais tem tempo, menos tempo tem. Parece que a gente que tem mais coisa pra fazer, qualquer tempinho, a gente faz tanto. Tem hora que eu faço tanta coisa que eu falo, não acredito que eu fiz isso em 1 hora. Então, verdade. Eu acho que o ócio mesmo, ele parece que você vai comer seu tempo. Te paralisa, né, de alguma forma. Hoje eu vejo que eu consigo fazer tudo que eu quero. Esse ano eu prometi, né, que eu não ia fazer nenhum curso. Duvido. A gente não aguenta. O último foi em novembro. E aí eu já tava semana passada olhando e Fabrício passou e falou. Eu falei, não, é ano que vem. Porque eu tinha prometido, mas eu quase fiz a inscrição. Ele falou, você não tem palavra. Tá bom. Por quê? Porque a gente costuma também. E também a gente seleciona melhor também os cursos. Então a gente não cai mais em roubada, em curso ruim. Mas eu acredito que hoje, é minha opinião, tá? Sobre esse negócio de estudar, de se dedicar. Fabrício lê muito. Seu esposo trabalha, é ortopedista, também trabalha muito, você estuda. E isso acaba sendo exemplo para os nossos filhos. Isadora, ela vê a gente estudando, ela vê a gente lendo. Então ela não vê nada diferente. Hoje ela segue o que ela... É mais fácil ela ver do que a gente falar para ela fazer. Isso é verdade. Você acaba... O seu exemplo ali, né, vai levar a criança naquele caminho que você dá, como a outra parte também, né? Se você é um pai ausente ou que vai privilegiar bastante o seu trabalho em relação aos filhos, a tendência é que eles também façam isso, né? E uma hora eles vão fazer que eles vão ficar grandes, né? E vão embora. Não fala isso não. Tava quieta aqui. Você vai falar que ele vai embora, ela vai ficar lá em casa o resto da vida. Não, tá vendo aí, Isadora? Mas eu vi um especialista falando esses dias que 80% do tempo que os pais passam com os filhos é até os 18 anos. Às vezes sobra 10 ou 20% de tempo. Eu fiquei desesperado. É pouco. Porque eu já tenho 9. Faltam só 9 anos. Isadora vai fazer 13. Falta só 5. Então, você vê, esse contato é muito grande. Então, a maternidade, foi tudo que você pensou ou a grande diferença, o grande susto da maternidade? Porque para alguns às vezes é um susto, né, Catiane? Como foi para você? Para mim, assim, a minha primeira filha, ela não foi planejada, desejada sempre. Eu sempre quis ser mãe, desde pequenininha, brincava, era de casinha, de boneca, mas ela não foi planejada. Eu digo que isso tem um peso, né? Porque você planejar uma gravidez, então você se organiza melhor em relação à sua saúde, a mudança de hábitos, a buscar profissionais que possam ali, de repente, modificar um ambiente, né, e tornar um ambiente mais propício para uma gestação saudável, para um parto mais tranquilo, vamos dizer assim. Então, eu não tive isso, não tive mesmo, sabe? Mas a maternidade, para mim, na verdade, ela foi o gatilho tanto da minha fé, né? Eu achava que eu tinha fé, eu achava que eu era uma pessoa assim, crente em Deus, né? Depois da minha maternidade foi que eu entendi o que é ter fé, o que é crer em Deus. Então acho que a grande transformação, que nem mesmo eu esperava, assim, né? Nunca imaginei lidar com tudo que eu passei da forma como a gente lidou, né? Que eu acho que dentro dos sustos a gente acaba às vezes reagindo, né? Então eu acho que a grande diferença, foi isso, foi realmente o crescimento, o amadurecimento da minha fé. Mas legal, muito legal. Hoje você tem experiência como mãe, né? Como profissional da pediatria, né? Então,
com certeza você deve receber muita história, né? Muito caso lá que você consegue juntar essas duas coisas, né? Como esse conhecimento seu hoje, né? Aí você planejou os outros filhos, mas você já tinha mais conhecimento. Como é que foi depois? Mais ou menos. Eu tenho 3, né? O único assim que eu falei, agora eu quero, foi o do meio. A outra também não foi planejada, mas assim, eu digo que o conhecimento é camada, né? Você vai ali colocando uma camadinha em cima do outro, construindo aquilo, e você, depois que você constrói essas camadas, você acessa aquilo de uma forma mais fácil, né? Você sintetiza aquilo de uma forma mais simples e você pratica aquilo de uma forma melhor. Isso pro lado profissional e pro lado pessoal também, né? E com o conhecimento que eu tenho hoje, eu acho que uma grande parte das coisas que eu fiz, não tudo, né? Mas uma grande parte teria sido mais tranquila, mais amena, né? Eu teria entendido melhor como é que o negócio, né, vai andando. Eu acho que conhecimento, eu sempre falo, a gente fala lá, né, com as meninas também, que a gente precisa estudar para ser pai e mãe também, né? Mas eu tenho essa sorte, vamos dizer assim, de também ser pediatra. Porque eu consigo, por exemplo, identificar coisas que os pacientes, muitas vezes pacientes leigos, né? Claro que não tem ali uma formação em saúde, podem demorar um pouquinho mais para perceber, né? Por exemplo, o sinal de gravidade. Não, tem alguma coisa errada aqui, vamos atrás. E assim, claro, a gente tem a facilidade de entender, isso aqui está errado, eu já sei quem procurar, que especialidade procurar, né? Então, eu acho que isso facilita muito. Apesar do conhecimento, às vezes, te dá um medo, né? Porque você fala, meu Deus, eu já sei que não é uma coisa muito boa. Mas te facilita nisso, no tempo, no reconhecimento, em como agir, sabe? Em quem procurar. Então, você acaba sendo mais efetivo, eu acho. E também, assim, as coisas que são mais naturais da infância, né? Então, um resfriado simples, que muitas vezes é muito incômodo para uma família, para a gente não é tanto, né? A gente sabe que vai lavar o nariz e acabou, vai resolver, né? Sim, então eu acho que são esses lados que eu vejo. Porque a gente imagina que a pediatra vai ser mais fácil. Mãe, aí vai ser fácil demais criar um menino. Mas eu acredito que quando você é mãe, você tem hora que você emburrece e você prefere levar num outro profissional. 100%. Não, sou médica dos meus filhos, não. Mãe é tudo igual. Tem. Não é a avó também é pediatra. Minha mãe foi pediatra até um tempo. Depois que o bicho pegou algumas coisas mais... Ela falou, me demito. Ela falou, não quero nem saber. Você procura alguém que eu não tenho coração para isso, não. Mas é isso. Eu acho que ajuda, mas também tem hora que atrapalha. E você sabe, Kátia, que quando chega, assim, ou um profissional de saúde, ou um colega médico lá no consultório, a primeira coisa que eu falo é isso. Falou, você aqui pra mim é pai e mãe. Porque eu não quero tratar, assim, como se ele já soubesse de tudo, porque a gente esquece, a gente tá ali na angústia de ver o filho doente, alguma coisa assim. Eu quero que alguém me acolha, né? Eu já tive paciente, por exemplo, que falou assim comigo no final da consulta, né? Ela me deu um abraço e falou assim, obrigada, eu não aguentava mais pensar pela minha filha. E eu já pensei nisso, sabe? Eu já passei por isso. Falei, meu Deus, eu não aguento mais estudar, pensar pelos meus filhos, né? Então, assim, mãe é tudo igual. Mas eu acho que tem muita emoção envolvida. E aí, às vezes, atrapalha. Claro. Né? Mas que a gente, hoje, se eu tivesse um filho hoje, que isso não vai acontecer, que fique claro, eu ia, conduzir de uma forma muito mais tranquila. Porque eu acho que hoje, porque eu nunca sonhei em trabalhar com pediatria. Pediatria, tanto é que eu fiz tanto curso de coluna, né, igual você tá falando aí, que eu fui pra, tipo assim, pediatria abduzida mesmo. Eu digo que Deus falou, você vai trabalhar com criança. Porque até o último minuto eu me negava. Não levo jeito, esses meninos chorando, não dá. E hoje eu olho e falo, gente, eu adoro esses meninos, eu adoro atender bebê. Então, eu penei muito. Isadora, quando algum paciente chega lá e fala assim, eu tô com mastite. Aí eu falo, eu lembro, eu tive. Eu tô com candidíase no peito, eu tive.
Nossa, minha filha não mamou quando nasceu, eu tive que botar a sondinha. Eu botei. Então eu acho que todas essas coisas que eu passei, isso foi acumulando ao longo do tempo. E hoje, quando eu vou atender alguma família, eu tenho mais empatia sobre aquilo, porque eu lembro que eu chorava e eu me lembro que o Fabrício falava assim, mas ela é saudável, por que você tá chorando? Teve uma mãe que chegou pra mim assim, o nenenzinho dela teve que usar capacete, eles são até do Piauí. Vou até pegar o boneco, ela pegou assim, olhou, doutora, por favor, segura um pouquinho, eu tô tão exausta, eu não consigo, eu achava que era tão fácil ter um filho, e eu não tô sabendo lidar. Eu tô tão cansada, e eu falei, mas você tá sentindo o que toda mãe sente, um bebê pequeno, que não dorme, e que tem várias outras queixas e várias outras coisas. Então, assim, ela falava assim, como eu me iludi com a maternidade. Eu achava que era, pega o menino, bota no peito, bota pra dormir, e não é isso. Não tem um botão, né, de on e off. Então, essa minha percepção lá do passado mudou até quem eu sou hoje como profissional. Porque não tô falando que quem não é mãe não é um bom profissional. Eu acho que se a pessoa estudar, ela chega onde ela quiser. Mas quando você passa, você parece que tem um olhar diferente para aquela mãe. Você vê que aquela mãe tá sofrendo. Se coloca mais facilmente no lugar, né? Até porque, igual você falou, às vezes a gente passou pelas mesmas dores. Tipo assim, a gente sabe o que é aquilo, né? Sabe mesmo. Às vezes a gente fala, mas o falar não é o passar, o sentir, né? Então, assim, pra mim também na verdade não mudou muito a minha empatia, mas assim, tem coisas que falam assim, que eu falo, eu sei como é, a gente sabe como é, né? Eu falo que eu como pai, eu gosto de levar meu filho no pediatra que tem filho, né? Mas sabe, não, é porque eu acho que realmente a capacidade de ter empatia é maior quando você já tem a criança, né? Pode ser que não aconteça, pode, né? A gente está sujeito a tudo. Mas é só uma questão mais de confiança, de segurança, né? Como pai, eu acredito, por causa desse conhecimento mesmo, dessa experiência, né? E essa experiência, você fala que não quer ter filho agora, né? Agora. Não. De jeito nenhum. Essa eu falei agora aí, ó. Não. Mas você vamos esclarecer. Construiu um conhecimento. Não quer ter filho agora? Você vai esclarecer que não, nessa encarnação mesmo. Nessa encarnação. Isadora tá ótima, eu tô super satisfeita, vai fazer 13 anos, eu já vou fazer 45, tá tudo bem. Vou, quando ela, lá no futuro, os netos, tá tudo certo, eu vou cuidar dos bebezinhos, mas eu não quero mais. Ele não quer ter filhos, quer ter netos. Que demore também, viu? Que demore também. E por isso que você tem criado uma gama de conhecimento agora, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Nós vamos falar sobre um curso que a Catiane formatou, gravou para auxiliar mães. É um negócio fantástico, mas você tem que ficar aí para você saber lá no final. Porque a doutora vai falar um pouco sobre o refluxo, né? Como foi essa experiência? Você se formou quando nessa área? Você fez especialização também nessa área? Os meus filhos, eles não tiveram refluxo, né? Mas o meu filho do meio, o que eu falei que foi planejado, ele teve uma complicação muito grave, né? Quando nasceu. Ele teve uma doença grave intestinal, que a gente chama enterocolite necrosante. E é uma infecção mesmo no intestino, e ele precisou ser operado 3 vezes ali nos primeiros 14 dias de vida. Ele ressecou, então foi tirado uma parte do intestino. E aí, assim, uma série de coisas. Ele foi para casa com gastrostomia, que é aquele... É como se fosse uma sonda que vai direto no estômago ali para ser alimentado, né? Então, quando a gente chegou em casa, né, que as coisas vão se acalmando ali, se clareando, o que acontecia? Quando ele precisava engordar, porque ele saiu desnutrido do hospital, né? Ele saiu muito magro, muito emagrecido. Então a gente tinha que fazer um volume maior. Então, quando a gente fazia um volume maior por essa sondinha que fica no estômago, ele não tinha muito controle. Então, era assim, eu não esqueço, né? A gente lá em Brasília, no hotel, ele com a roupa, coisa mais linda, todo cheirosinho. E sabe, aquele jato, um volume que parecia filme de terror, sabe? Todo sujo. Então, assim,
Depois, na verdade, 1 ano e pouquinho foi que me deu um gatilho. Eu queria fazer uma área de atuação, sempre quis, mas aí eu falei, eu vou por aqui, né? Eu vou tentar entender o que eu posso fazer por ele melhor, né? Claro, ele melhorou, ele tirou a sonda depois e tudo, mas ficou aquele negócio, né? Será que eu posso fazer alguma coisa a mais por ele, né? Melhorar a saúdezinha do intestino, enfim. Aí eu fui fazer a especialização em gastropediatria, né? Que é uma área de atuação dentro da pediatria. E foi assim, foi a motivação, porque eu pensava em fazer pneumo, pediatria, adorava, endócrino, pediatria, não tinha pensado em fazer gastro. Foi depois dele que eu falei assim, acho que eu vou por esse caminho aqui para me ajudar um pouco também. E acabou ajudando você como mãe e eu também eu acho que a gente gostaria de entender um pouquinho assim, depois disso, outras mães apareceram lá com problemas parecidos, como foi para você tratar já uma outra criança? Sim, né, depois, na verdade, quando eu voltei, quando a gente volta, a gente tem um tempinho, né, para se organizar, para começar as pessoas entenderem o que é a especialidade, o que a gente faz, né. Mas hoje, vamos dizer, hoje em dia, é o que eu mais atendo, né? Assim, crianças com refluxo, crianças com constipação, crianças com cólica, com diarreia crônica, né? Então, tem paciente com doença celíaca, então toda essa parte, alteração de enzima do fígado. Então, hoje, o meu nicho já é bem especializado, vamos dizer assim. Eu não deixei a pediatria porque eu amo, não sei o que eu gosto mais. E eu gosto da puericultura, né, dessa saúde preventiva que é a pediatria. Então, mas meu público hoje já é bem nichado. Já tenho mães que passaram por muitas coisas que eu passei, né, crianças com gastrostomia. Então, né, hoje eu já estou mais no meu ambiente, vamos dizer assim. Ok. E tem uma diferença, assim, quando você fala há uma doença ou há só uma fase da criança, dela... explica pra gente melhor o refluxo aí. É o GOFA? É aquela ideia? Como é que é? Isso é uma confusão. Porque eles acham que tudo eles têm que medicar. E eles estão com o hábito de automedicação. Porque a fulana... Eu falo, gente... Aí eu sempre falo, gente, marca, não fique dando medicação pro seu filho, porque alguém usou, porque dosagem é diferente, peso e tudo, e cada situação. E aí, inclusive, até um dos motivos que eu queria chamar a Natália, porque 99% dos bebês gofam, regurgitam. E muita gente acha isso um problema. Tipo, ele tem refluxo, como se fosse uma doença. E aí a gente vai vendo, tem um monte de coisa por trás disso. E aí, quando tem o problema mesmo, que é a doença do refluxo, aí é outra história. E aí a gente pega que são casos desafiadores. Nesses casos mesmo, que eu recebo lá no consultório, eu falo, olha, a osteopatia ela vai ajudar ali junto com o tratamento medicamentoso. Já aquelas crianças que tem só o gofar, que a gente chama do gofador feliz, ele gofa e tá morrendo de rir, só sujou a roupa, ele não tá nem aí, tá ganhando peso e tudo, existem técnicas, porque existem outras causas que podem dar isso. Agora, se o seu bebê está com outras coisas que ela vai falar, aí você deve procurar um especialista na área. E muitas vezes eu recebo muitos pacientes, minha opinião, tá? Se você tem um problema no cotovelo e você puder procurar alguém especialista em cotovelo, vá, porque ele só estuda cotovelo. Então, quando a pessoa fala assim, eu falo, vá na gastropediatra, vá na Natália. Por quê? Porque Natália, ela vê isso todos os dias e ela tem muita experiência. Por quê? Porque se não é tanto remédio, né, Natália, às vezes, que a criança começa a utilizar, que você não vê resultado. E às vezes está passando porque todo mundo está passando. Então eu acho que, inclusive, aquele paciente seu que estava com a receita que mandou manipular, passou essa medicação. Eu nunca tinha visto, eu li, falei, que medicação diferente. Tá usando, e eu acho que até melhorou. Você vê que não é uma medicação que é usada, que todo mundo usa. Mas por quê? Porque ela é especialista. E a criança melhorou. E isso, sua fala é muito importante, Catiane, por alguns motivos. Hoje eu faço parte de uma atualização de gastropediatra no Brasil, né, inteiro, e porque a gente precisa, né, as coisas mudam muito rápido, então a gente precisa estar atenado, senão come mosca aí no meio do caminho.
E é consensual. Isso já era uma coisa que eu pensava e a gente conversando, a gente vê que a maioria dos colegas fazem isso. Hoje em dia, eu mais desfaço um diagnóstico e retiro medicação do que prescrevo. Não é que eu não vou usar medicação nunca, não é isso. A medicação, ela tem uma indicação clínica, uma dose, um tempo de uso e os efeitos colaterais. Então, a gente precisa saber tudo isso, né? E quando a gente fala de refluxo, na verdade, tem 3 coisas básicas para a gente saber sobre o refluxo. A primeira coisa é que existe a regurgitação. Então, o regurgitar é aquele bebê, aquela criança que coloca ali o alimento, né, o conteúdo para fora. Você vê, é o golfador, é o que golfa, né? Você vê aquele negócio fora da boca ali. Isso é regurgitar. Ele regurgitou, colocou para fora. O refluxo, o que o refluxo é? O refluxo puro e simples. Ele é o retorno, então, eu ia trazer meu papelzinho, acabei esquecendo para desenhar, para ficar mais fácil. Mas ele é o retorno do conteúdo que está ali no estômago, parece uma sacolinha, né? A gente tem a boca, a gente tem o esôfago, que é como se fosse um canudinho, assim, né? Então, aqui, ó, boca, o esôfago e o estômago, que é um saquinho aqui, né, embaixo. Então, o refluxo é o retorno desse conteúdo que está ali no estômago para esôfago, para boca, às vezes para via aérea, que pode ou não ser exteriorizado. Então, eu posso ter refluxo e não regurgitar, que é o que as pessoas leigamente chamam de refluxo oculto, né? Que em prática, em tese, cientificamente, ele não existe. Ou ele é regurgitador, tem refluxo com regurgitação, ou ele só tem o refluxo, só o retorno, né? E o que acontece? A maioria, né, dos bebês, eles terão refluxo. Na verdade, a gente nunca deixa de ter refluxo, porque é um mecanismo de defesa. Sabe a caixa d'água? Quando enche demais, o que acontece? O ladrão vaza pelo ladrão. Por quê? Para não extravasar, não transbordar. Então, é um mecanismo de defesa inerente ao corpo do ser humano. O adulto, vez ou outra, vai ter refluxo, né? Nem sempre isso vai causar um incômodo, uma clínica, uma necessidade de medicação. Isso é o que a gente chama do refluxo fisiológico. É um bebê que está ali com um estômago muito pequenininho e às vezes não tem nem ainda a coordenação entre sugar, engolir, deglutir. É uma confusão ali porque eles nascem todos imaturos, né? E coloca para fora. Então, é um bebê, é como a Kátia falou, né? Um bebê que tem bom ganho de peso, né? É um bebê feliz, não é um bebê que está irritado o tempo inteiro, né? É um bebê que mama, né? Às vezes peito, às vezes mamadeira, enfim, mas que mama, né? Tá mamando ali tranquilamente. E que tem o exame físico normal. Você examina, não tem nada, não tem fator de risco, na hora do exame tá tudo bem. Esse é o refluxo fisiológico e é a esmagadora maioria dos bebês. Então, a chance do bebê, do seu filho, ter refluxo, regurgitar e ser fisiológico, ela é maior do que qualquer outra coisa, né? Porém, tem o outro lado, né? Tem o que a gente chama de doença do refluxo. E existe um contínuo, vamos dizer assim, né? Desses sintomas. Mas a doença, de fato, é uma condição que incomoda o bebê. Então, é aquele bebê irritado, é aquele bebê que tem prejuízo nas mamadas, é aquele bebê que tem uma postura, né, que a gente chama que é a postura de Sandfer, né, o se esquivar para trás. É tipo de escorpião, né? Mas não é qualquer esquivar, né, gente? É um negócio que você vê que o bebê tá fazendo para ter um alívio, para ter um conforto. E a mamada, às vezes, é tão incômoda, né, machuca, incomoda, é tão irritado naquele momento que ele começa a mamar menos, a deixar de mamar e por isso ele perde peso. Então, a doença do refluxo, realmente o bebê está ali sofrendo. Existe um sofrimento e existe a curto, longo prazo, um impacto na qualidade de vida, no crescimento, no desenvolvimento desse bebê, né? Então, se a gente for pensar nisso, a minoria é doença. A minoria é doença. Né? Você acaba tendo muito caso de... há um desespero, né? O pai, ele já fica desesperado ali, é desesperador mesmo. É um sintoma que não é legal de ficar vendo. Mas, Natália, deixa eu te fazer uma pergunta. Vou interromper aqui.
Qual é a diferença? Que tem aquela... Vamos falar do regurgitar, ou do com regurgitar sempre, né? Existe aquele bebê que regurgita ali, em jato ali ou não, o líquido. E existe aquele bebê que regurgita tipo uma coalhadinha, né? Que parece que o leite está cortado. Qual é a diferença disso? Porque tem muitas mães que têm essa dúvida. Esse leite que está acabando de gofar foi aquele que acabou de entrar ou o outro ficou lá um tempinho, começou e volta? É exatamente isso. E além dessa dúvida, né, elas têm muita preocupação assim, mas é porque saiu um jato, saiu muito volume, ele regurgita muitas vezes, saiu pelo nariz, né? Nada disso assusta muito a gente do ponto de vista de ser doença, nem o aspecto do leite que sai, não assusta, isso não significa muito, isso, se ele tem isso, é doença. É mais o tempo mesmo, né? Porque, por exemplo, eu sempre gosto de falar da caixa d'água porque na minha cabeça fica bem fotográfico. Às vezes o bebê já está com o estômagozinho pleno, né? E aquele excesso ali não consegue às vezes nem chegar no estômago, ele sai, então sai mais líquido mesmo. Né? O que já ficou um tempinho ali, que já sofreu alguma enzima, ele sai mais talhadinho, parece uma coalhada. Eu acho que isso tem a ver com as mães mais inexperientes. Todo choro é fome. Eu pelo menos me lembro que eu não aguentava mais. Meu pai ficava falando, essa menina tá com fome, esse leite tá fraco, bota essa menina no peito. Mas eu acabei de botar. Às vezes a gente bota tanto leite, né? Que a caixa d'água enche e o bebê gofa. Inclusive, quando a gente está pensando em doença do refluxo, o primeiro manejo que a gente faz é pensando no que a gente chama de overfeeding. É uma superalimentação. Porque é exatamente isso. Chorou, e o choro, né? O som do choro, eu sempre falo isso, ele é usado como treinamento de guerra, porque é um dos sons que mais te deixam em alerta. Né? Então, você fica em alerta. Então, assim, imagina a sua criança chorando e tem uma pessoa, seu leite é fraco, bota no peito, dá mamadeira. E aí você vai e não tem jeito, gente, excede a capacidade do estômagozinho, que é pequeno, né? E outra, acaba distendendo o órgão. Então, o órgão que é desse tamanhozinho, a gente enche de leite, ele volta para fora e isso daqui dói. Então, a distensão do órgão dói. Aí a gente fica num ciclo vicioso. E assim, lembrar que anatomicamente o bebê é imaturo. Então, pensa, é um bebê com um estômagozinho muito pequenininho. É nozes, é um ovo, é uma ameixa. Imagina o tamanho do estômago, né? E além disso, a gente tem um esfíncter, que é um anelzinho, né? Que ali no final do esôfago a gente tem um esfíncter e depois o estômago. Então, esse esfíncter, ele abre na hora que a alimentação está chegando e ele fecha para que o alimento fique no estômago e a gente comece a digestão do estômago, né? No bebê isso não funciona. Então, na hora que é para abrir, tá fechado. Na hora que é para fechar, tá aberto. Então, anatomicamente, eu sou favorecido, vamos dizer assim, a regurgitar, a refluir. Né? Então, é um mecanismo de defesa também. Né? Mas a gente acaba fazendo isso. Soca comida ali no menino, e aí a distensão dói, e o menino chora mais, e tá com fome, bota no peito de novo, aí fica, né? Aí gofa, aí dá de novo. Aí gofa, e não tá resolvendo. Mas eu tava lendo um artigo semana passada falando sobre, eu sempre gosto de ver, e aí tava falando isso, que às vezes o bebê chora, aí quando ele chora entra mais ar, aí ele vai mamar nervoso, que eu falo pras mães, acalma o bebê primeiro, antes de colocar ele no peito, ele já vai mamar nervoso. Quando ele mama nervoso e agoniado, esganado, ele engole ar, aí daqui a pouco aquilo já distende, aí a mãe bota mais leite, aí o menino quanto mais, aí volta, e aí vai virando aquele ciclo. Então eu falo muito pras mães, não amamente o bebê tão nervoso, pega o bebê, acalma o bebê, ajeita a mamada, porque dependendo da pega que ele pegar errado ali, vai entrar mais ar. Isso. E aí vai distender mais, vai ficar mais. E a gente, eu vejo no consultório, tá chorando, é peito, mas acabou de mamar ali no carro, a mãe, mas você tem que dar, porque o menino não vai. E aí muito manuseio, né? O menino acaba de mamar e mexe. Eu falo, você não tá sacudindo demais essa criança? Essa criança não tem nada. Você tá sacudindo, gente? É claro que eu falei, você já comeu algum... Não. Eu falei, você já tomou líquido? Porque isso é líquido, o leite é líquido. E você tentou fazer um exercício depois? Parece que vai voltar. A criança é a mesma coisa. Aí vem a pergunta.
Dá para prevenir esse refluxo? Dá. E a doença do refluxo, dá para prevenir? Aí é essa pergunta que eu quero te fazer. Essas perguntas capciosas. Eu vou fazer só pergunta difícil. A prevenção do refluxo que é fisiológico, ela é igual eu falei, né? Tem o manejo da hiperalimentação, que às vezes é até mais fácil na mamadeira, porque a gente acaba calculando dose. No peito a gente não tem muito como calcular dose, mas assim, a primeira que a gente tem que fazer, independente se o menino tem refluxo fisiológico, doença do refluxo, é a avaliação de mamada. Né? É como você disse, a gente precisa avaliar a mamada. E isso também é um dos mecanismos de prevenção, vamos dizer assim, porque acaba que é posicionamento. Entende? Então, assim, ó, vou dar um exemplo do consultório. Uma vez chegou um paciente muito pequenininho, acho que não tinha 2 meses, usando acho que umas 3 medicações, inclusive para refluxo. E aí não encaixava, sabe? A história, o exame físico não encaixava. Mas, gente do céu. Aí eu sempre deixo para examinar a mamada no final, né? Porque eles estão chorando ali, meio desconfortável, porque tirou a roupinha. Eu, pronto, bora acalmar no peito. E a mulher tinha um hiperfluxo de leite, sabe? Aquele leite que vaza, que você tenta se proteger. Aí eu, gente, peraí, né? Aí orientei, ajustei posição, porque às vezes aquela posição tradicional não favorece muito. Então... que é o mamar... Tem mãe que bota o menino pra mamar assim, né? O corpo tá aqui e aqui. Aí eu falo, uai, mas não tá certo. Eu falei, você bebe água assim? Nossa, doutora, eu digo, agora o menino é obrigado a beber. Bote a criança de frente. Então, às vezes, os ajustes de posição vão melhorar até essa musculatura, o pescoço, e a criança vai mamar melhor. E a maioria das pessoas não olham. Não olha essa mamada, a pega. Não olha. E ela... E muitas vezes tudo começa dali, né? Exatamente. Às vezes a gente resolve um problema com isso, né? Além da medida de prevenção, que eu acho que é a mais eficaz, é a orientação de mamada. Porque a orientação de mamada é isso que você falou. É avaliar a pega, avaliar a posição. Mas é avaliar também, por exemplo, o fluxo de mamadeira, volume. Quantas vezes eu precisei só recalcular volume, gente? Por quê? Porque estava seguindo a lata. A gente não segue a lata, né? Que a lata é um volume muito maior, às vezes, do que a gente faz um cálculo de quilocaloria, de densidade calórica da fórmula, para que a gente não exceda o volume, né? Então, assim, às vezes são essas coisas básicas. Por exemplo, né? Primeiro a posição, a avaliação de mamada, ver se tem um hiperfluxo, né? Essa paciente mesmo, a gente corrigiu o hiperfluxo. Eu fiz as orientações para ela e resolveu. A gente tirou a medicação. Era só isso, sabe, assim, e evitar, óbvio, eu sempre falo no consultório que é assim, ó, pense que você pega uma bexiga de balão de aniversário, enche de líquido e deita. O que vai acontecer? Né? Por física, por gravidade, o líquido, ele é mais fluido, ele vai sair, ele vai procurar um meio de escapar. Então, isso também acontece no refluxo. Então, aquela situação, né, de não posicionar muito sentadinho na mamada, de depois dar um tempinho ali, uns 10 minutinhos, para que o leite fique sedimentado no estômago, evitar trocar a fralda logo depois que dá o leite, né, seja leite materno, seja fórmula, evitar roupa muito apertada, às vezes bota a fraldinha muito apertada, comprime aqui a barriguinha e por pressão intraabdominal, pressão na barriga, o leite vai voltar também, né? E, claro, tem as questões que eu acho que você vai falar mais que eu, melhor que eu, né? As questões musculares, né? Que às vezes a criança até adota para vamos dizer assim, se aconchegar melhor daquele sintoma que está tendo. E outra coisa, assim, que eu sempre falo, né? Que às vezes as pessoas não sabem, é o uso do cigarro. Porque o fumo, lógico, o bebê não fuma, mas o fumo passivo, lembra do anelzinho do esfíncter? Ele mantém aquele esfíncter aberto. Então, para crianças que têm um refluxo, às vezes um refluxo que incomoda mesmo, não é doença, mas vomita demais, vomita tudo, toda hora, é chato, né? A criança fica suja, você fica preocupada sempre se o bebê vai ganhar peso de tanto que vomita. Então, o fumo passivo, ele como medida de prevenção, remover o fumo passivo, ele vai já diminuir esse relaxamento do esfíncter. Né? Que coisa interessante. Você sabe uma coisa também sobre hiperfluxo?
muitas mães falam que pararam de amamentar porque tem pouco leite. É muito mais comum a mulher ter leite demais do que de menos. Exatamente. E aí você não vai falar, vamos tomar remédio para diminuir o leite. Não existe isso. Mas existem medidas que eu falo para as mães o quê? Você tem muito leite. Então, às vezes, o bebê tá mamando, engolindo aquela agonia, e às vezes ele começa a ficar irritado. Muitas vezes ele precisa suspender ele para ele dar uma rotada, tipo assim, vamos arrota para caber mais. E aí, antes de você, que eu sei que você tá doido pra perguntar outra coisa aí, mas aí muitas mães falam assim: ah, mas eu fico com o neném no colo e ele já arrota e eu já deito. Ou então, eu fico com o meu bebê 40 minutos e ele não arrota. Eu falo, ó, vamos lá. Nem todo bebê vai arrotar, eu falo. Quando o bebê engole mais ar, ele vai tender a arrotar mais. Isso. Mas se ele acabar de arrotar, você não vai poder deitar ele. Você tem que manter ele aqui também, porque senão o balãozinho vai extravasar, igual você tá falando. E também, se ele não arrotar, você não precisa ficar 1 hora com ele aqui, porque às vezes ele não... É igual a gente quando toma coca, porque entra mais gás, aí fica aquela sensação. Mas assim, tem muitos bebês, você é questionada sobre isso, de bebês que não arrotam? Sou demais. Porque as pessoas acham que é obrigatório arrotar. Não é não? Não é obrigatório, não é obrigatório. É como o Kátia falou. O arroto, ele é o retorno agora do gás, né? Então o gás que está lá no estômago, no esôfago, ele volta e a gente, né, faz aquele barulho. Nos bebês pequenos, quais são os bebês que têm mais chance de... Precisa engolir ar, certo? Antes disso, precisa engolir ar. Então, quais são os bebês que têm mais chance? Os bebês que usam bico artificial, seja intermediário ali na mama, né? O bico de silicone, a chupeta, a própria mamadeira, porque a dinâmica de sucção é diferente. O uso da musculatura facial é diferente do que na mama. Então, os bebês que mamam seio materno, direto seio materno, eles já vão engolir ar. Eles podem engolir ar também quando a pega está errada, né? Quando tem alguma dificuldade da pega, quando tem alguma questão da língua, né? A linguinha presa, um freno, alguma coisa que dificulte essa interface, né? Então, engolir o ar, ele vai ter necessidade de arrotar. O que Kátia está falando é porque dá um alívio. A gente já sabe que a passagem de ar pelo intestino é incômoda. Lembra que eu falei que distende? Tudo que distende incomoda. Dói, mas é uma coisa fisiológica, a gente não vai dar remédio para arroto, né, gente? Então, o colocar ali, às vezes a criança arrota e acaba, né? Mas ele sabe arrotar, né? Porque ele tá ali no peito, às vezes, tá mamando, solta, dá aquele arrotão e já volta a mamar. Isso também acontece, mas não é obrigatório. O que a gente fala, assim, de colocar é isso, é para conforto, é para esperar um pouquinho, porque se você deitar de vez, igual às vezes... A criança começa a mamar antes de eu examinar. Aí a gente coloca para examinar, vai voltar, gente. Acontece, porque botou deitado, eu tô lá apertando a barriguinha. Vai voltar, entendeu? E eu tô me sentindo uma mãe cheia de dúvida. Agora eu vou fazer outra pergunta. Tem mãe que já compra aquela rampinha anti-refluxo e fala, vou botar meu bebê já inclinadinho, porque aí ele não vai ter refluxo. E aí vem a pergunta, muitos pais me perguntam, eu compro a rampinha? E eu falo para ele assim, você falou com o seu pediatra? O seu gastropediatra? Não, eu falei, então eu não vou te indicar nada, além porque a gente sabe que bebês que até 3 anos não podem utilizar travesseiro. Isso. Então, eu não vou te indicar, porque a gente não indica travesseiro pra cabeça, que o povo me pergunta se pode usar aqueles travesseiros com buraco no meio. Você deve receber esse buraco e eu digo não. Por quê? Porque pode... atrapalhar a via aérea ali e isso fazer com que o bebê não consiga respirar ou volte esse conteúdo gástrico. Então, eu falo, não é para comprar rampinha, porque isso aí, se tiver que utilizar, é o gastropediatra que vai te indicar. Porque as pessoas já compravam no enxoval. No enxoval, verdade. Enxoval, verdade. Já vem, já tá já para evitar o refluxo. E aí, vamos, explica. Você tá vendo, né? Que eu tô... Atenada, né? Assim, ó, o travesseiro... Até 2, 3 aninhos de idade. Ele é contraindicado. Primeiro por uma questão anatômica, né? Anatomicamente, a maioria dos bebês não tem essa necessidade. Por causa da diferença de ângulo aqui, né? De occipito, esse ossinho aqui, e ombro. Segundo, quer dizer, primeiro, antes disso, o risco de sufocamento.
Então, assim, o risco de sufocamento supera qualquer benefício que poderia existir. Mas para bebês pequenos, abaixo de 2 anos, não tem benefício, rampa, elevar a cabeceira, não vai fazer diferença na questão do refluxo, porque se a gente for pensar no mecanismo mais comum, existem vários, mas se a gente for pensar no mecanismo mais comum, o que eu elevar a cabeceira vai fazer diferença no nosso anelzinho lá, no esfíncter? Nada, entendeu? No adulto, no adolescente, isso já faz um sentido. Por quê? Porque meu esfíncter não fica lá imaturo, abrindo e fechando. Ele já sabe o que fazer. Então, realmente, eu elevar a cabeceira, com certeza, por gravidade, o meu alimento vai ficar mais embaixo, vai ficar presinho lá no estômago, entendeu? Mas em bebês pequenos não tem indicação. E ainda é arriscado. Tem um tempo que a criança ela para de, tipo assim, você fique com a sua criança, ela vai ter esses refluxos aqui até 3 meses, até 4 meses ou não? Ou tem uma fase que a gente pode dizer, não, a partir disso já é mais preocupante? Que boa pergunta. Tem. O que acontece? O refluxo fisiológico é o mais comum, né? Mais de 70% dos bebês terão refluxo fisiológico. Ele tem um gradiente, né? Então ele começa ali, pode começar nos primeiros meses mesmo de vida, ele começa bem precocemente, e aí ele tem um gradiente de aumento. Então ali 4 meses, às vezes a criança até regurgita um pouquinho mais, né? Até por conta desse, como é que eu vou dizer? Do corpo entender, né? A minha demanda é essa, a minha capacidade é essa, né? Então, e depois disso, quando a criança começa a ficar ereta, ficar em pezinha, se sentar, começar a introdução alimentar, que a gente começa com sólidos, então ali a partir de 6 meses, a gente começa a estabilizar. E até o final do primeiro aninho de vida, a maioria não terá mais refluxo, né? Até pode, assim, regurgitar uma vez ou outra, isso é esperado, mas a maioria, mais de 90%, até o final do primeiro ano, terá resolvido. Tanto é que, assim, né, um refluxo que começa depois de 6 meses de vida ou permanece muito intenso, muito grave depois de 1 ano de vida, tem que ser investigado. Não é normal, né? Isso também já aconteceu. Então, bebê, por exemplo, né? Eu não sei, eu posso falar casos assim? Eu gosto. A gente não fala o nome dos bebês, a gente fala os casos. Não. Mas eu atendi uma criança de 6 anos. Entre 5 e 6 anos. E o encaminhamento veio para mim refluxo. Aí eu já falei, tem alguma coisa errada. Porque uma criança de 5, 6 anos, não é para ter refluxo. Não é uma criança para ficar regurgitando, sabe? E Kátia falou uma coisa muito importante. Em teoria, quanto mais a gente é especialista, isso significa que a nossa camadinha de conhecimento, ela está um pouco mais gordinha, né? Ela tem, para a gente chegar numa a gente precisa ter uma bagagem ali por trás. Só que a bagagem do pediatra, né? Eu sempre digo isso, que é difícil ser pediatra, porque você tem que saber muito de tudo. Não pode saber um pouquinho. Então, você tem que meter os bedelhos ali, né? E quando essa criança chegou para mim, eu achei estranho. Falei, tem alguma coisa errada. E no decorrer da conversa e do exame físico, infelizmente, ela saiu de lá com uma hipótese de tumor cerebral. E foi confirmado. Eles fizeram a ressonância no dia, não me lembro agora, porque já tem muitos anos, foi antes da pandemia isso. E a criança tinha um tumor cerebral, né? Então, assim, pra gente, é um alerta mesmo pra gente entender que, sim, bebês pequenos, a maioria vai ser refluxo. Existe essa evolução, né? Foi bem interessante sua pergunta. Mas os extremos também precisam ser investigados, né? Um outro extremo que às vezes acontece são bebês muito pequenos, tipo com 2 mesezinhos de vida, e que vomita demais. Mas é aquele bebê que regurgita, vomita, e é ávido pela comida, regurgita e mama, regurgita e começa a perder peso. Então, assim, é diferente, né? A gente tem o regurgitador feliz. Menino vomita, mas é gordinho igual esse bebê. Esse outro não. Ele regurgita, tem a necessidade de mamar muito porque está morrendo de fome e começa a perder peso. Esses bebês, obrigatoriamente, precisam ser investigados para uma má formação do estômago, né? Que a gente chama de estenose hipertrófica de piloro. Então, existem as bandeiras vermelhas, né? Que a gente fala. As bandeiras vermelhas, com Você sabe uma coisa interessante também? Já aconteceu comigo lá. O paciente chega, tá golfando muito, mas
eu vou pegar e vou comprar uma fórmula anti-refluxo. Porque elas são mais pesadas e não sei o quê. Aí eu falei, mas quem te indicou essa fórmula? Porque você tá dando... Ela já dava mamadeira pro menino. Você tá dando essa mamadeira? Não, eu vou... Mas, não, doutora, não precisa de receita. Eu falei, olha, não é porque vende na farmácia, sem receita especial, que você pode ir lá e pegar uma lata. Porque como é que você vai dar? Você não sabe como que você vai dar. Você vai botar um alimento que ele é mais viscoso, mais pesado e acha que você tem que investigar. Então, isso também, eu acho que é um dos maiores erros dos pais. O Google vai lá e aí fala mais ou menos um tipo de fórmula e ele vai lá e compra. E dá para criança. Dá para criança. Eu tive uma situação que eu fui na farmácia à noite. E aí quando eu cheguei na farmácia para comprar, não lembro que remédio era, um cara tava pedindo leite. Aí eu olhei assim, aí o pai normalmente conhece outro pai que não sabe o que tá fazendo, né? Normalmente a gente sabe o que não tá fazendo. Aí eu olhei pra ele e falei assim, você tá comprando o quê? Ele falou, leite. Aí ele perguntou, eu falei, quantos anos tem? Aí ele falou assim, não, tem 5 dias. Aí eu falei, você vai comprar um leite pra criança de 5 dias? Aí ele falou, é porque ele tá chorando muito que a mãe não tem leite. Aí eu falei, cara, não é assim não. Eu já tinha tido um podcast, a gente falou com a Priscila, lembra? Eu já tinha feito um podcast com a Priscila. E aí eu já tinha noção, porque ela tinha comentado aqui. E aí eu falei, cara, se fosse você, eu não comprava esse leite não. Como é que você vai dar um leite que para uma criança de 5 dias? Esses leites aí tem uma idade, é um mês, mesmo que seja RN. Não arrisca isso não, moço. Vai no médico primeiro, para ele indicar uma fórmula. Aí ele falou, sei o que, é porque alguém lá mandou comprar e tal, o menino tá chorando em casa. Esse é um dos pontos, comprar produtos assim. E a outra é o seguinte, o pai... Normalmente o pai, ele ou resolve assim comprando logo uma coisa, ou ele manda, dá logo leite a esse menino que ele tá chorando com fome. Então eu vejo muito isso. Então eu acho que a gente, dá pra falar um pouquinho sobre isso, né? Sobre essa rede de apoio que seria o pai. Evitar isso pra resolver logo, porque um é mais resolutivo, né? Resolve. Né? Como é que vocês tratam isso? Como é que vocês veem isso no consultório? Como é que vocês aconselham em relação a essa rede de apoio que é o pai? E a avó também, a avó gosta de mandar comprar coisa. Dá chá, né? Dá chá. Eu acho que existe uma mudança de comportamento da sociedade, né? A gente não pode fechar os olhos para isso. Existe. A gente está mais imediatista, a gente quer medicar tudo, como a Catiane falando, tudo. Voltando de farmácia, tá abrindo. Tem uma colega que falou uma coisa assim que vai soar um pouco assim, mas ela deu esse nome, né? Chama a neurotização da infância. E eu achei assim incrível, porque a gente vê isso todo dia, sabe? O que e claro, é complexo, tem vários lados, porque às vezes você não tem um profissional ali para te dar um apoio, te dar uma informação, né, te falar, olha, não faça isso, por que você está fazendo isso? Procure um médico, procure um osteopata, procure, né, eu não sei mexer nisso aqui, eu não sei mexer em torcicolo, eu tenho que mandar para quem sabe, né, então tem esse lado também, e tem a questão do palpite, porque pensando nisso tudo, na mudança de comportamento, é mais fácil você dar uma fórmula do que você entender a fisiologia da amamentação. É mais fácil você, às vezes, ter acesso à fórmula na farmácia que nem deveria estar exposto. Você sabe disso? É proibido estar exposto, né? Mas está lá. É mais fácil, né? Do que você, às vezes, não, vou esperar a consulta ali para tirar minhas dúvidas. A gente sabe disso, né? Sem hipocrisia. Agora, em relação especificamente ao refluxo, que Catiane falou, né? De dar uma fórmula anti-refluxo, existem algumas coisas que a gente precisa deixar claro. A primeira coisa é que a gente nunca deve pensar em tirar o aleitamento materno ou fazer um aleitamento materno misto, tipo enfiar uma fórmula AR, né? Essas ARs que são as de refluxo, em detrimento do leite materno. Nunca. Isso nunca deveria ser uma alternativa. Segunda coisa, as fórmulas, essas AR, o significado de AR é anti-regurgitação. Então, é como a Cati falou, elas têm goma, né? Elas têm um espessante natural. Então, o que ela faz? Aquilo que é muito líquido, ela torna um pouco mais viscoso e a facilidade, né, por gravidade daquilo voltar é menor. Então, ela diminui os episódios de regurgitação.
mas não resolve o refluxo. Não resolve, por exemplo, a estenose hipertrófica de piloro. Entendeu? Como é complexo, né? Realmente, às vezes numa fórmula pode dar uma diminuída, mas se você está dando volume demais, não vai resolver, entendeu? Então tem que ter alguém para fazer indicação. Fórmula e prescrição médica. Fórmula é como se fosse um remédio, é prescrição médica. A gente sabe que não é, mas não é porque é errado. A gente tem a lei para fazer isso, né? Mas não é porque é errado. Então, assim, a fórmula, a indicação, eu saber qual a melhor fórmula para o seu bebê, qual volume você vai fazer naquele peso, qual a idade, né, que eu vou entrar, que fórmula é indicado para qual idade, é uma prescrição mesmo. Eu percebo que essa história de não ter um leite é impressionante. E parece que quanto menos estudo as mães têm, aí é que elas dão fórmula. A maioria das mulheres que vão lá, eu não tenho leite. Aí eu sou consultora de aleitamento materno, né? Posso dar uma olhadinha na sua mama? Eu já não fico mais de frente, tá? Porque eu já tomei tanto leite. Eu digo, não tem não, né? Então eu já faço de lado. Eu falo, olha o tanto de leite. Ah, mas no começo vazava. E agora não vaza mais o meu peito. Eu digo, entenda que o seu corpo já está produzindo o que o bebê precisa e 85% do leite é produzido na hora da mamada. Peito não é estoque, é fábrica. Conforme o bebê suga, ele vai descendo. Então você não tem que estar com aquelas mamas mais engurgitadas, cheias de leite. Olha como que tá. Você pode... Engraçado isso, que semana passada eu atendi uma mãe, ela foi lá com a avó e ela é bem novinha. E ela falou assim, eu vou voltar a trabalhar daqui 15 dias. E aí eu vou começar a dar a fórmula. Eu falei, por que você vai dar a fórmula? Ah, porque eu vou trabalhar. Eu falei, por que você não armazena seu leite? Como assim, doutora? Aí eu falei, aí a mãe dela falou assim, você sabia, doutora, que ela doa leite lá pro banco de leite? Eu falei, engraçado, né? Para os outros você doa, agora para o seu filho você vai armazenar, você não vai comprar lata de leite. Como que eu vou fazer? Eu falei, eu vou te ensinar. Não tem nem informação, às vezes. Eu falei para ela, eu vou te ensinar como que você vai armazenar. Por quanto tempo, como que você vai descongelar esse leite, como que você vai oferecer, como que você vai fazer para ele não desmamar, porque se você der mamadeira, chuquinha, essas coisas. E aí ela falou, não tinha pensado nisso. Eu falei, e a hora de armazenar? Ela tem tanto leite que ela doa. Eu falei, a hora de armazenar é agora, porque 15 dias antes já vai fazer um estoque. O que não dá certo é você falar assim, vou trabalhar amanhã, vou querer fazer um estoque hoje. Essa ansiedade faz até diminuir a produção de leite. Mas você tem, aí agora ela... Nossa, eu não tinha pensado. Então, assim, eu acho que todo profissional de saúde que trabalha com pediatria deveria, por obrigatoriedade, fazer um curso de aleitamento. Perfeito. Bato o martelo. Todo. Por quê? Digo mais, binômio. Lidou com mãe e bebê, sou obstetra, eu tenho que saber orientar a amamentação. Sou fisioterapeuta, lá no HO, desculpa, não sei, pode falar? Lá no hospital, por exemplo. Na maternidade, qualquer lugar, né? O enfermeiro, o técnico de enfermagem, precisa saber, precisa ter noção. Você, com certeza, assim, se essa mãe conseguiu, né, seguir suas orientações, você mudou o destino de saúde dessa criança. Inclusive, quando eu trabalhava assim em hospital, já trabalhei em vários lugares, né? Tipo assim, tem uma consultora, vem aqui no hospital tal. Eu ia. Quando eu chegava lá, o bebê, aí a gente tá naquela luta ali, pro bebê tá sugando o colostro. Ai, mas não tá saindo. Calma, ele acabou de nascer. Ele tava se alimentando pelo cordão umbilical. O estômago dele é um trisquinho, um pouquinho que sair, já cai na mucosa, já ajuda o intestino, probiótico, beleza. E aí daqui a pouco vem uma bendita de alguém com um copinho de fórmula. O que você tá falando com essa fórmula aqui? Não. Aí a mãe olha pra mim e fala, eu não daria. O neném acabou de nascer, por que você vai dar? E aí todas as mães que não deram, amamentaram por muito tempo, porque não precisava. Tinha casos que o bebê acontecia, que principalmente aquelas cesáreas agendadas muito antes, o leite demora um pouquinho a descer, realmente o bebê tá com hipoglicemia, aí sim vai. Mas quantas mulheres... não tá tendo ali já o colostro. Aí eu falo, eu volto várias vezes. Nasceu agora de manhã, eu adorava ir pro centro cirúrgico, o neném nasceu, eu já botava no peito. À noite eu volto. Já tá saindo mais. No outro dia eu volto. Já tá saindo mais. Não precisa se preocupar, vai pra casa. Daqui uns 2, 3, 4 dias vai descer o leite. Eu vou te ensinar como que você vai lidar.
O problema é aquela falta de informação em todo o ambiente. Então eu acho que técnico, enfermeiro, pediatra, fisioterapeuta, é todo mundo tem que saber de aleitamento, porque é a parte, o tanto que a gente tem de criança com desmame precoce que para de mamar antes do... Esse menino, ele ia parar de mamar com 3 meses. Isso é muito comum a gente ver, né? É muito. E entrou na fórmula, né? Entrou na fórmula, é um caminho sem volta. É mais difícil, né? Muito. A criança já tá ali pronta. Pro pai já tá mais fácil, já tudo resolveu ali. Inclusive, fica fácil pra mãe. Porque amamentar é bom, mas é exaustivo. Então eu falo pra mãe o quê? Olha, além de ajustar a posição do bebê, a sua posição, você tá confortável. Tem mãe que vai lá, às vezes eu atendo umas mães, já chega chorando. Eu falo que tá precisando de atendimento é você. Bora aqui, aí atendo o neném, já vamos aqui nas costas, vamos ver aqui o pescoço. A mãe tá assim, eu falo, toda troncha, tadinha. Gente, é muito cansativo amamentar. É muito cansativo. É o tempo todo. Eu acho que a criança vê a mãe como um peito ambulante. E é gostoso. Esse é um outro ponto, né? Que vou abordar com vocês. A quantidade de vezes que vai amamentar, ou se vai dar de 3 em 3 horas, se vai estar toda hora. Como é que vocês veem isso e como é que vocês aconselham? Não, a orientação protocolar, vamos dizer assim, é leite materno exclusivo, livre demanda até 6 meses de vida. Isso significa que tá com fome, deu sinais de fome, peito. Né? É isso que significa, até 6 meses de vida. Então não precisa de água, de suco, de chá, nada, só leite materno. E não é para marcar o tempo, é para deixar... é porque agora tá tendo isso, né? Meu Deus. 20 minutos no peito. A mãe não tem um juízo, né? Ela não tem um segundo de paz, porque aplicativo, 15 minutos, eu falei, gente, mas como? Não existe isso, sabe? O bebê, ele vai mamar até estar saciado e vai soltar, né? Eles nascem com isso anatomicamente já funcionando, né? Hormonalmente. É muito... Assim. Eu falo assim, tá? Você tá dando peito, o bebê tá ali sugando. Você vê que o bebê, ou ele dorme, ou ele, muitos até vira um rosto, empurra. Isso. Mas eu não concordo. Tá bom, eu vou lhe dar um prato de feijoada. Aí você terminou de almoçar, eu vou lhe dar um sanduíche. É como você não aguenta mais ver comida. Então a criança, ela vai soltar. Aí às vezes a criança só fica assim. Eu falo, a criança já tá praticamente dormindo, ela tá sonhando com o seu peito aí, ó. Mas ela não tá mamando mais. Então, esse negócio de marcar tempo pode ser um tiro no pé, porque às vezes a criança, e tem mãe que fica trocando o tempo todo, não, deixar esgotar uma mama toda, porque existe um leite, não, assim, já cai um pouco por terra, né? Leite anterior e posterior, parece que aqui tá dividido. Colostro, água e gordura, não está em camadas. Mas esse leite do final da mamada, ele é mais gorduroso, ele engorda mais o bebê. Então é muito bom o bebê esgotar uma mama toda. Tem criança que vai mamar só uma mama, né, Natália? Tem criança que vai mamar as duas. Isso vai depender. Então, para leite materno, a gente não consegue ficar definindo isso, né? Muito horário, assim. Depois que começa a introdução alimentar, lá com 6 meses, aí dá mais ou menos pra gente organizar horário de comida, horário de peito. Esse negócio de 3 em 3 horas, né? Todo mundo fala, tem que dar de 3 em 3 horas. Ela surgiu, na verdade, por causa do uso da fórmula. E o uso da fórmula, como eu disse, era uma prescrição, né? Então, a ideia era uma prescrição. Saber a dose, saber o tempo. E isso se levou em consideração, foi uma estimativa, na verdade, pelo tempo de esvaziamento do estômago do bebê. Que varia, né? Entre 3, 4 horas. Lembrando que a fórmula ela é um pouco mais carregada em soluto, né? Proteína, a disponibilidade é diferente, então digere um pouquinho mais devagar que o leite materno. Mas isso não é fixo, né? A gente, às vezes, precisa ser um pouquinho antes, às vezes precisa ser um pouquinho mais, às vezes a gente precisa diluir de forma diferente, volume diferente, então não existe uma receita de bolo. Para a fórmula não existe receita de bolo, tá? E ainda tem um problema, aquelas mães que vão começar a tirar o leite e aí fala assim, não tô tendo leite porque eu tiro na bomba, sai pouco e eu acho que o bebê tá com fome e eu falo, olha, o que o bebê consegue extrair com a boca dele, com toda a musculatura mastigatória, tem musculatura de tudo quanto é lugar ali trabalhando, nunca uma bomba vai extrair a quantidade de leite que deve. E fora que
conforme o bebê vai sugando, o próprio reflexo, né, que vai lá pro cérebro, que libera os hormônios, que vão produzir, o outro que vai descer, é uma máquina mesmo. Quando o bebê está lá na mama, ele vai produzindo e vai descendo, diferente da bomba. Tanto é que a gente fala o quê? Você quer tirar o leite, bota a bomba e fica olhando uma foto do seu filho, se seu filho não estiver perto, para você olhar e ter aquela, ai, meu bebê lindo, para poder tentar liberar esse hormônio que vai ajudar a ejetar o leite. Então, assim, tem muita coisa simples e que as pessoas complicam. Você tem esse conteúdo no seu curso? Tem tudo isso. Você também vai pro digital? Eu tô entrando, tô devagarzinho ali também. Que maravilha, né? Então, fala um pouquinho aí desse curso. Isso. Aí vai inspirar a doutora Natália. A Natália, ela podia falar só de coisa gastrointestinal, tudo aí. Só me chamar. Esse curso, né, com a ajuda, né, de uma equipe maravilhosa, que é a One Seed, a gente criou um curso, chama O Bebê Nasceu e Agora? Esse nome surgiu assim, que é a pergunta que toda mãe se faz, meu Deus do céu. E aí nesse curso a gente vai falar de várias coisas, como amamentação, como sono seguro, porque a gente ainda, muitas mães não sabem, né? Inclusive sobre vestimenta, temperatura, sobre manuseio com o bebê, vamos falar de cólica, vamos falar de disquesia, vamos falar, tanto assunto, vamos falar mais de quê? De banho, de higiene. Me ajuda aí, Salles, é tanta coisa, né? Não, o que eu acho incrível é porque quando vocês vão falando, a gente imagina assim, não, realmente eu acho que a mãe deveria fazer um treinamento antes de ser mãe, né? Porque evitaria tanta coisa, principalmente a compra de remédios, de uso de remédios em bebê. Também vai falar sobre cólica, né? Cólica. E assim, essa história de que nasce um bebê, nasce uma mãe louca, desesperada, que quer entender. Tadinha. E eu já falei isso para muitas mães. Vocês às vezes estão tão preocupadas com enxoval, com lembrancinha, porque você lembra uma época em que as pessoas faziam mesa dentro do hospital com aquelas coisas. Eu falava, gente, é mesmo. Agora uma consultora em aleitamento, um pediatra, uma doula, não sei o que, a pessoa não tem. Mas então assim, aquilo que ela deve se preparar, que é entender o básico do bebê, como coisas de higiene, inclusive eu falo para as mães, você não está bem. Como é que o seu filho vai estar bem? Se vocês são um binômio, mãe e bebê, você não está bem, você precisa procurar ajuda. Você precisa procurar um médico. Eu vou falar com a minha obstetra. Não, amor, você precisa procurar um profissional de saúde mental. Vai no psiquiatra. Mas eu não tô doida. Eu digo, não é pra doido. É também pra doido. Psiquiatra, mas ele vai te ajudar. Você pode estar com depressão pós-parto. Você não tá conseguindo lidar. E o jeito que você tá, você acha que a criança não sente? Que a criança não fica mais. Então, assim, eu já mandei várias pacientes minhas. Vai procurar. Mas eu não quero ir no psiquiatra. Então vai no psicólogo, porque com certeza esse psicólogo também já vai inserir. Porque eu acho que essa visão tem muita mãe sofrendo por aí. Porque ela idealiza algo, ela idealiza um bebê que mama e que é lindo e que dorme. Só que a mãe fala assim, eu acordei... E que não regurgita. Eu acordei e eu nunca escovei os meus dentes, 1h da tarde... Eu tô aqui parecendo um zumbi, doutora. Eu não tomei banho hoje, eu só escovei o dente pra vir aqui. Eu não tomei café, não dá tempo. E aí, às vezes, ela tem aquela rede de apoio que ela não usa, porque ela quer uma capa vermelha de Mulher Maravilha e sai voando. Eu falei, vai ficar doida. Use, você... minha mãe tá lá, mas eu não quero que ela fique ajudando. Não. Você amamentou, o bebê tá bem, entrega pra sua mãe, vai descansar também. Porque aí vai gerando um ciclo de... O leite seca... Aí o bebê já introduz a fórmula, e daqui a pouco já começa outras coisas, outros sintomas e vai. Então, assim, eu acho que a mulher ela devia pensar nessa rede para se preparar. Por isso, eu queria comprar meu curso no passado. Mas eu também não entendia, né? Quando Isadora nasceu há 12 anos atrás, porque eu duvido que uma mãe não tenha chorado de exaustão ali com o bebê. Eu chorava... muito. Às vezes eu falava assim, gente, eu preciso chorar no chuveiro.
Porque se eu ficar chorando aqui na frente da minha mãe e do meu marido, vai achar que eu não tô feliz porque Isadora nasceu. Não tem nada a ver, eu tô cansada. Aí eu saía do banheiro, né? Uai, o que foi com o olho da vermelha? Eu caiu o shampoo. Chorava, e banho comprido. Muito cansativo. Então esse curso, ele é pra tentar levar as mães, porque tem mãe que não sabe coisa básica. Não sabe, às vezes aperta demais a fralda, né, Natália? Às vezes tem tanta coisa. Teve uma mãe que falou, meu Deus, essa fralda toda hora vaza. Aí eu fui, eu posso trocar o bebê? Ele tinha feito que pode. Aí eu botei ela, uai. Tipo assim, ela não virava aquela partezinha de fora da fralda pra vir pra fora. Sim. Ficava tudo embolado e aí sempre vazava. Meu Deus, você vê, são coisas tão simples, tão básicas, que às vezes você... E a gente mora numa reunião, ou numa região, que tem muitas famílias que vieram trabalhar, às vezes vem só o marido e a mulher. Luiz Eduardo tem muito isso também. E aí elas ficam perdidas, elas não têm apoio da família. Verdade. Então esse curso, ele vem... aí também nesse curso eu vou falar como desconfiar, como identificar se o seu bebê tem uma assimetria craniana, em que posição olhar, quando desconfiar que o seu bebê tem um toscolo, como fazer como fazer uma pega correta. E já ensino lá desde o comecinho como que deve colocar as posições do bebê, as posições da mãe, como pegar o bebê do berço, esses manuseios que a gente precisa tomar cuidado. O bebê não tem, né? Ele não tem musculatura suficiente, ele não tem controle de pescoço. Então a gente precisa, e muitas outras coisas, que é estimular a barriga para baixo. Tem mãe que, eu não sei se acontece lá com você, eu acho que foi anteontem, uma mãe chegou assim, eu fui lá na doutora Natália, o neném não vai começar a comer agora, vai fazer 6 meses. Aí eu, né, porque não tem controle de pescoço. Porque o menino fica assim, como é que ele vai comer? Mas eu queria tanto. Falei, mas ela não liberou, porque ele não está ereto, ele pode engasgar, pode sufocar, pode morrer. Mas porque a mãe, como o bebê gorfava um pouco, ela não botava de barriga para baixo, porque ela tinha medo dele gorfar mais. Eu falava, não, quanto mais você coloca o bebê de tummy time, isso vai melhorar a parte intestinal, a parte gástrica, não tem nada a ver. Você não vai colocar ele de barriga cheia. Então isso no curso eu tento pincelar, são vários módulos, né, várias aulas, tem aula prática também de amamentação. Então é isso, assim, para ajudar. A realidade é diferente, por exemplo, acho que vocês devem ter muitas situações de rede social, né, filho de fulano, que aparece bonitinho, arrumadinho no Instagram, aquela coisa toda, e a maternidade não é isso, né, como você vai falando, é uma loucura. Todo mundo vai mostrar. Por exemplo, nós todos passamos por várias coisas, desafios na nossa vida. Você vai pegar seu celular e vai ficar contando seus problemas? Ninguém quer ver isso. Isso não que você não possa se fragilizar. Você vai passar, mas assim, as pessoas querem ver as coisas normais. Entretenimento, né? Na verdade, é um entretenimento. Né? Mas, como é que a gente fala? Como é que vai? Tinha até um meme, né? Como é que você tá por trás da rede social, né? Sempre tem alguém passando por algo. E aí essas mães, elas acabam seguindo pessoas que mostram e que vivem disso, né? Da rede social. Tem mulheres hoje que vivem mostrando a realidade da maternidade. Essas eu acho super bacana. E existem mulheres que mostram uma realidade que não existe. Por quê? A condição daquela pessoa é muito maior. A rede de apoio dela é gigantesca. Se ela precisar, o médico vai na casa dela, o nutricionista, ela tem uma dieta toda linda, ela tem uma academia na casa dela, então é uma outra realidade. Eu falo para elas assim, tentem não usar a rede social para ficar comparando. Mas se você gosta, siga pessoas que vão te mostrar uma realidade para você se confortar. Por isso que eu falo, você participa de grupo de mães? Não. Tem tantos grupos legais que as mulheres se ajudam. Mulheres reais, né? Você estava num podcast, né? Então, e aí, fala um pouquinho aí. A gente está chegando aqui ao final do nosso bate-papo. Maravilhoso. Mas fale um pouco aí para as pessoas te seguirem, como é que elas vão te encontrar. Catiane foi uma das nossos primeiros nomes ali no podcast. O podcast chama Trupe de Mãe, né? E ele veio dessa ideia, né? Da ideia de compartilhar histórias,
da gente sair um pouco daquela maternidade instagramável, né? E ver a realidade, a diferença, as dores. E hoje eu digo que é meu respiro, né? Eu falo para as meninas que é meu respiro, porque é maravilhoso estar com elas. E o quanto que foi inesperado, o quanto que a gente ganhou ali de conhecimento, de valores, sabe, de olhar a vida, as pessoas, as mulheres de outra forma mesmo, sabe? É muito grandioso, né? Parece simples, né? Porque é aquela coisa assim, quem tá por trás das câmeras é que vê, né, o trabalho que é, mas é engrandecedor mesmo, sabe? E o nosso @ é Trupe de Mãe, a gente tá no Instagram, a gente tá no YouTube, a gente tá no Spotify. E aí vai ser um prazer. E você sabia que eu queria te contar um segredo? Eu fui chamada para ir pro podcast. E eu fiquei super lisonjeada. Eu falei, meu Deus, eu tô me achando. Me chamaram, vou, tal. E aí eu fui. E aí eu já vinha assistindo os outros. Aí eu assisti o meu, depois eu fui assistindo os outros. Mas naquele meu, foi ali, assim, que eu falei, gente, que coisa legal isso aqui. Cada mãe contar... porque tem histórias ali inspiradoras. Tem umas que eu não tenho condição, eu tenho que pausar, eu choro. E falo, meu Deus, que força, que não sei o que. São muitas histórias de muitas mães. E ali eu falei, gente, que bacana isso aqui para ajudar. E eu falo muito para muitas mães, elas assistem. Dali surgiu a ideia do curso. Que eu falei assim, tem tanta mãe precisando de ajuda. Porque às vezes a gente só olha pro nosso umbigo. E eu penso assim, poxa, eu sei que, um exemplo, Natália que atende criança, quando ela atende uma criança, ela tá ajudando a mãe. Quando eu atendo um bebê, eu tô ajudando a mãe. Só que eu tô ajudando aquela. Eu não consigo alcançar muitas mães atendendo no consultório, porque eu não tenho um horário infinito. Então eu falei, caramba, por que não fazer algo online que a gente possa atingir mais mães, mais pessoas, inclusive as pacientes, porque às vezes a paciente tá indo ali por causa de uma cabeça que tá com assimetria ou tá com torcicolo, mas ela tem tantas outras dúvidas que quando eu gosto de entregar cartilhas, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Olha, tem um curso, tal, por quê? Porque a gente eu percebo que as pessoas compram curso de outros profissionais por aí. Eu tenho vários pacientes minhas que compram curso de outros profissionais. Eu falei... E elas me falavam, por que você não faz um? Eu falei, não é muito melhor elas comprarem uma coisa de mim, que elas confiam em mim, sabem da minha formação? Que a gente sabe que na internet tem de tudo hoje. É verdade. Tem coisa boa e tem coisa ruim. E eu me garanto no que eu faço, porque foram noites e noites estudando. E muito dinheiro gasto, né, Natália? E longe da família não é fácil. Mas ninguém falou que seria também, né? Porque para chegar aonde, eu acho assim, que para chegar onde às vezes a pessoa quer ter o que você quer, o que você tem, mas ela não quer o processo que você passou. Então é muito fácil olhar hoje e falar, nossa, eu ligo lá na Natália, não tem vaga. Mas ninguém sabe o que veio por trás disso. Né? Então, eu acho que então assim, Natália, até para você se inspirar aí, montar algo online nessa parte. Mas eu tenho um curso de introdução alimentar. Todo pronto já. Por isso que eu te falei, eu tô entrando, porque a gente tá nesse processo de introdução alimentar, não. Na verdade, é de alimentação infantil, porque é como a gente estava conversando ontem lá no Trupe. As pessoas acham que o processo só de introdução alimentar ali que é importante, mas aí tem as alergias, tem a seletividade alimentar, tem a própria amamentação, né? Então eu tenho esse curso que eu gravei há alguns anos atrás e agora eu estou tentando trazer justamente por isso e que você falou. E tem uma coisa também, a gente não consegue dar tudo numa consulta. Ia durar 4 horas. Não consegue. Por mais que o paciente seja nosso, sabe? Assim, tem coisas que poxa, eu poderia ter falado, né? Tá, na próxima vez que vier a gente vai... Até porque se a gente sobrecarrega muito de informação de uma vez só, ninguém vai assimilar aquilo. Então, e outra coisa que me fez fazer o curso de alimentação foi assim, é aquele negócio, né? O óbvio precisa ser dito, mas o paciente chegava lá e eu falava, gente, mas como é que ele não sabe isso? É uma coisa tão básica, sabe? Na hora que a gente ia explicar, eu falei, não tem condição, tem alguma coisa errada, assim. Aí eu sentei, desenhei o negócio tudo, gravei, fiquei pronta. E depois que eu fui
atrás de alguém para me ajudar, para botar o negócio para andar. Mas Pois realmente... coloque para andar, porque as pessoas precisam. Sim, com mesmo. certeza. Estamos chegando aqui ao final desse bate-papo. E, cara, que enriquecedor, viu? Rapaz do céu, muita informação. Então, tem coisa tão simples de funcionar. Meu Deus, tem coisa muito simples para funcionar. Só precisava alguém ter dito isso, né? O óbvio tem que ser dito. Então, o que tem o que você quer falar, mas que você quer terminar falando sobre a área, o fluxo, alguma coisa que você disse assim, não, isso aqui vai ser muito importante, esqueci de dizer. Você tem um tempo agora. Tem uma coisa que é muito importante que eu esqueci de dizer. Os bebês pequenos, a maioria deles, esse refluxo, né, isso que volta, ele não é ácido. É um refluxo não ácido. Porque a gente começou falando de medicação e tudo, e as medicações que são disponíveis para a gente usar, e assim, a maioria numa idade maior, né, não lactente jovem, elas são bloqueadores de ácido, são antiácidos. Então, é só um alerta para a gente pensar na fisiologia da doença, na fisiopatologia da condição do refluxo, em que muitas vezes a gente vai usar uma medicação que nem tem ação, por quê? Porque o que está voltando ali não é ácido. Então, assim, eu acho que de mensagem final evitem usar a medicação que foi boa para o vizinho, para o tio, para o primo, sabe? Evitem se automedicar, evitem usar fórmulas desnecessárias, medicamentos desnecessários. Eu sei que é difícil, às vezes, o acesso. Eu sei que muitas vezes vocês saem com as prescrições já prontas, às vezes sem indicação. Mas eu acho que a gente está aqui para isso também, né? O que a gente não consegue alcançar ali fisicamente, a gente tenta alcançar, assim, disseminando a informação, né? Ok. E você? E eu, complementando o que a Natália falou, uma coisa que eu queria falar, eu adoro essa palavra, cada um no seu quadrado. Eu acho que se a gente tiver a humildade de encaminhar os nossos pacientes, de pedir ajuda, porque eu falo assim, o paciente não é meu. Exatamente. Ele não é meu. Se eu estiver fazendo algo para um bebê que eu acho que não está sendo suficiente, a gente precisa encaminhar. Então eu falo assim, encaminha para um colega, encaminha. Eu mesma, eu não tenho problema nenhum em pedir ajuda. E eu percebo que muitas pessoas ficam segurando. Porque a gente sabe que a gente precisa trabalhar, a gente precisa pagar a conta, mas a gente precisa ter empatia com aquela família, que muitas vezes você está com aquela criança atendendo, não estou falando de Natália, estou falando no geral. Qualquer pessoa que você atender, ser humano, você não está vendo evolução naquele tratamento, você precisa recuar e indicar. Então, eu lá no meu consultório, eu converso muito. Isso em tudo. Eu estou com dor de coluna, que remédio eu tomo? Sou fisioterapeuta. Mas fulano passou. Não. Doutora, que remédio que eu posso dar para o meu filho? Não, eu sou fisioterapeuta, procuro um pediatra. Olha, o meu bebê tá assim, tá tossindo muito. Por que você não vai no pneumologista? Por que você não vai no gastro? Tá com dermatite, por que você não vai no dermatologista? No ortopedista? Não tem ortopedista pediátrico em Barreiras, vai fora. Então, eu falo isso. Se a gente conseguir trabalhar no que a gente realmente tem conhecimento, os bebês só têm a ganhar. Com certeza. No seu desenvolvimento. Perfeito. Parabéns por essas informações. Isso realmente vai disseminar e vai ajudar muita família. Vocês viram aí, muita informação, muita coisa legal que você pode levar. Quando a gente fala muito mães, vocês me veem aqui, né? O pai também é muito importante nesse processo, né? Então você também pode mandar para um pai aí que está indagando demais. Os pais hoje participam muito. O pai participa muito. A gente tem visto uma mudança muito grande, graças a Deus. Tem pai que chega no consultório e pergunta mais que a mãe. Isso é muito bom, né? Isso muito bom. É uma mudança de comportamento, esse processo todo, né? E obrigado por você ter assistido até agora e continue seguindo, tem outros episódios no canal e você vai ser muito como é que eu digo a palavra? Esqueci a palavra agora, mas beneficiado. Beneficiado, é essa palavra que eu queria falar. Então, parabéns, obrigado. Obrigada, Sara. Natália, só agradecer, porque Natália, ela não tem tempo. Eu falei, eu vou chamar na ousadia. Quando ela aceitou,
Tô falando com a mesma pessoa. Que bom, tô feliz, porque eu sei que você é corrida. Eu que agradeço, gente. Valeu, Foi muito gente. legal. Um abraço. Grande beijo. Pode dar tchau aqui nessas câmeras aqui Tchau. e tal. Valeu.